Muito boa tarde aos leitores do Estadão. Meu nome é Luiz Vassalo, eu sou repórter do blog do Fausto Macedo. Nós cobrimos área jurídica, né? Assuntos da área jurídica, desde a Operação Lava Jato e grandes casos de corrupção até direito do consumidor. É justamente sobre direito do consumidor que vamos conversar hoje, né? Essa é a semana do Black Friday, né? Que no Brasil está ficando conhecido, já vem ficando conhecido como Black Fraud, né? Em razão do excesso de descontos falsos, de propaganda enganosa. E eu estou ao lado do Dr. Pedro Horta. Doutor, tudo bem? Tudo bem, o meu agradecimento aí pelo convite, esse blog que já é famoso no dia a dia da nossa vida, do brilhante Fausto Macedo, jornalista de renome, o Vassalo, que também várias matérias publicadas já também com grande relevância, e falar desse dia a dia, né, que vai desde Lava Jato até o dia a dia do consumidor, né? Que na vida tudo que a gente faz tem a relação do consumo. Vivemos num mundo capitalista, então isso ocorre mesmo. Na verdade, até na chamada se dizia, né? Olha, já está virando Black Fraud, né? Nós não podemos, na verdade, generalizar sempre, senão as coisas boas se perdem. O que acontece? O Black Friday ele nasceu nos Estados Unidos, mais ou menos na época de 24 de novembro, as lojas abrem, fazem uns descontos gigantescos para queima de estoque e aquecimento da economia. O Brasil trouxe essa ideia, até tentou se fazer agora em setembro também, um Black Friday, que não pegou muito, mas agora, mais para o final do ano, quando o pessoal começa a receber o seu 13º, faz suas economias e as restituições de imposto de renda, esse Black Friday realmente pega. Agora, para evitar a fraude, nós vivemos num país de muita criatividade para esse tipo de coisa. Hoje, você tem total acesso à internet. Você tem total acesso às propagandas de loja, que são feitas ainda até por folhetos e papéis. O que você tem que estar fazendo? Você que quer comprar aquele bem de consumo, que você já vem namorando há bastante tempo, você deve estar acompanhando a evolução de preço dele e ver se o desconto é condizente. A concorrência séria, o que ela faz? Ela mantém sim esse tipo de desconto, e você que é consumidor, que vem acompanhando a evolução, quem sonha em comprar, por exemplo, uma geladeira, para dar como exemplo, já vem acompanhando desde janeiro, fevereiro, março, o preço, vem pesquisando, então já tem o consumidor que já é mais precavido, ele já tem mais ou menos a tabela de preço, e aí na comparação você consegue ver se o desconto é verdadeiro ou se é uma fraude. Veja, há também aqui em São Paulo, por exemplo, o monitoramento do PROCON. Acho que nos estados também deve estar sendo feito, até porque a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, lá do Ministério da Justiça, tem sido muito atenta com os PROCONs estaduais e municipais. Há um especialista, inclusive paulista, lá o Dr. Arthur Rolo, que tem dado muita vazão a esse tipo de implementação e força aos PROCONs estaduais e municipais. Pessoalmente, eu vejo ele caminhando muito forte nisso. O PROCON de São Paulo tem feito monitoramento e tem deixado disponível no seu site esse monitoramento de preços, para saber se não é um preço simulado, se não é um preço pseudo com desconto, ou se é aquele desconto mínimo ou se há um reajuste às vésperas do Black Friday para daí conceder um desconto simulando desconto. Saiba que com denúncia e com provas, o estabelecimento ele pode sofrer sanções aí com o PROCON danosas. Além do que, hoje o consumidor ele tem acesso aos canais de reclamação dos sites, tipo os Reclame Aqui, que é um site famoso, e pode condenar a empresa só por divulgar uma fraude, queimando a imagem da empresa e a vontade de comprar. Lá em casa mesmo, todo mundo faz a consulta. Então, use desses mecanismos para não ser alvo de uma fraude aí, você achar que está comprando com um bom desconto e realmente não está. E mais do que isso, hein? Veja a política de trocas da loja, veja o site se é nacional, porque se for um site internacional, você não está defeso pelo Código de Defesa do Consumidor. Até se for um site da América Latina, porque o que é interessante, nós temos uma representação que chama-se Parlasul, que é o Parlamento da América Latina. Os membros do Brasil são deputados federais, alguns deputados federais. Hoje o presidente, inclusive, do Parlasul é deputado federal, especialista em defesa do consumidor.
A única codificação da América Latina que o Parlasul aprovou é o Código de Defesa do Consumidor. Então, mesmo assim, se for um site da Argentina, um site do Chile, que são países da América Latina que compõem o Parlasul, leia e busque informações quanto à legislação única de consumidor nesses locais. Agora, só para completar minha apresentação, eu agradeço pela introdução, doutor. O doutor Pedro Horta, que é sócio do Dorta e Horta Advogados e também membro do Instituto Nacional de Defesa do Consumidor. Às vezes vocês estão olhando aqui na live, eu estou olhando para o lado, porque eu tenho um computador aqui onde eu leio as dúvidas dos leitores. Vocês podem enviar as suas dúvidas abaixo deste post aqui no Facebook, que eu leio e repasso ao doutor Pedro. Doutor, em relação, o senhor vinha falando sobre as lojas virtuais, né, o Procon, e sobre o Procon, né, que liberou uma lista sobre a lista suja do Procon para Black Friday, né, que são listas de sites de vendas e que recebem muitas reclamações e eventualmente já foram autuados pelo Procon. Muitos desses sites, você joga o nome deles no Google e às vezes aparece antes do nome do site as reclamações das pessoas, né? Então parece que deveria ser esse um assunto superado, né? Uma pesquisa mínima, você já percebe que todo mundo já reclama. Isso aí é o alerta vermelho, né? Mas quando você tem um site desconhecido, ele não é tão grande quanto outros aí de vendas pela internet, mais tradicionais, como agir? Você ainda não tem muito registro da atuação desse site, reclamações, elogios, evita, procura um lugar mais confiável, o que é melhor nesse caso? E uma outra pergunta que eu já vou emendar, se você eventualmente compra por um site e ele de repente é um site menor, você não consegue localizar os donos do site, né? Acho que esse é um grande problema, né? Não conseguir localizar os donos, proprietários da página, depois que tem algum problema com alguma compra, né? Como proceder? Na verdade, o que acontece, né? Já respondendo a pergunta que vem em duas etapas. Um site, senão a gente está até tolhendo o livre comércio, né? Mas não é o fato dele ser tão desconhecido, é a política do site. Então o site ele tem que ter o famoso quem somos, e você dá uma pesquisada no quem somos. O site deve ter sim um canal de contato direto com o consumidor. Faça um teste online, suas perguntas, o que acontece, veja a política de troca do site, veja quem são as pessoas. O site tem que disponibilizar o CNPJ desse site, e você tem condição hoje, os tribunais são eletrônicos, de fazer uma busca de ações pelo CNPJ. Veja os sites do Procon, por exemplo. Se o site é do Nordeste, veja do Procon do estado do Nordeste a que se refere o site. Há que ter um telefone ou um canal online de você tirar dúvidas e vai se documentando. Veja se ele vende que tipo de produto. Ele vende eletrodomésticos. Mande para o fabricante qual que é a relação dele, confiança de entrega e dor de cabeça que, por exemplo, um fabricante possa ter. Então, você tem um determinado fabricante de geladeira, vai esmiuçando, porque às vezes o site pequeno também, ele pode ser um site sério, de gente séria, que está aí no mercado, que às vezes até nasce esse site de ver como erroneamente outros sites trabalham. E as pessoas vão e montam algo sério, realmente de prestação de serviço. Hoje você tem em várias áreas isso, cosmético, você tem que era o antigo porta a porta de venda de produto cosmético, você tem sites aí nacionais famosos. Então, ver essa política mesmo. Vai no site, tem que ter o quem somos, tem que ter um canal online, tem que dizer a política de trocas da empresa, de venda, de entrega. Aliás, né, até emendando, aproveitando o gancho, você tem que ver também, no Black Friday, o prazo de entrega. Porque às vezes você está sonhando em comprar alguma coisa para o Natal e não chega até o Natal. Então você tem que projetar muito bem isso, deixar muito claro na tua compra. Se eles prometerem o Natal, eles vão ter que fazer, e não chegar, eles vão ter que fazer a devolução do dinheiro ou do produto, ou até indenizar. Então você tem que estar muito atento. É uma compra de valor no Black Friday, as pessoas deixam aquela compra de um valor um pouquinho maior.
aquele que é intangível de você ter na compra direta, que você, quando você vai na loja, aproveita um desconto maior. Então tem esse zelo. Você sonhou tantos meses pelo Black Friday, demande um tempo na internet. E hoje todo mundo, se você não tem acesso direto à internet, um familiar tem. Siga esse roteiro de pesquisa no site, vai no Procon, vê as reclamações. O Procon, sim, fez um site que denuncia as empresas que não têm tido uma boa prática comercial. Que também essas empresas não podem serem execradas do mercado. Se elas fizeram um ajustamento de conduta, uma política séria, elas podem voltar a ser uma boa empresa. Desde que responda para o consumidor, dê o retorno devido ao consumidor, se excusando, tirando pondo um caráter indenizatório pelo que aconteceu de ruim pelo site. Agora, o Procon ele vem num aspecto orientativo, então não há como falhar. Você tem que deixar um pouco. A compra com o brasileiro vai muito na emoção, né? O brasileiro tem muito disso, viaja para o exterior para fazer compra. Não viaja às vezes para ver a parte cultural. A compra está sempre inserida na viagem de um brasileiro. Raramente, quando o brasileiro viaja em família para o exterior, a compra não está envolvida nos sonhos da viagem. Então, se você já tem essa concepção da emoção, respira, põe o racionalismo, segue esse roteirinho, Procon, análise de site, e aí sim você vai conseguir fazer uma compra pelo melhor preço. E até a concorrência, que é o Black Friday do Black Friday, né? As empresas, para zerar estoque, elas vão estar concorrendo. No eletrodoméstico, por exemplo, carro, por exemplo, você tem que desovar estoque porque você tem cota mínima de compra das fábricas. Então, se ele não desovar também, ele vai ter que dar preço de banana na loja. Isso que você tem que ver. E mais, produto é novo? Produto é de mostruário. O produto de mostruário, pequenos defeitos, ele não tem a garantia, mas tem que ser exposto na hora da venda. Agora, a garantia sim, por exemplo, um eletrodoméstico do mostruário, se ele tem um vício de funcionamento, que a gente chama defeito oculto e não aparente, que é o vício redibitório, é um nome bonito aí, mas é aquele defeito quando você põe para funcionar que a coisa não funciona. E a loja fala, você comprou de mostruário. Não, senhor, ele tem que dar a garantia daquele produto sim. É pequenos riscos, amassados, que você acaba comprando por um preço mínimo que às vezes é um amassado em lateral que você põe num móvel que não aparece. Então é positivo para você, mas tenha todo esse zelo na hora da compra, todo esse zelo, prazos de entrega, se é de mostruário ou não, tem que ter todo esse cuidado. Em suma, emoção na compra, eu acho que tudo tem que ter uma emoção que traz um caráter de satisfação, né, de uma compra. Mas respire racionalismo e siga os passos para não ser ludibriado. Agora, o senhor falava sobre trocas também. Até que ponto uma loja pode flexibilizar a política de troca numa Black Friday, por exemplo? Não disponibilizar esse direito ao consumidor ou limitá-lo de alguma forma? Qual é o direito, no caso, da loja, né, e do consumidor em relação às trocas? Olha, a compra, isso já está defeso no Código de Defesa do Consumidor. A compra online ou por telefone, central telefônica, essa compra ela já é defeso 7 dias de arrependimento. No momento da entrega, você pode ser sem ter que justificar argumento nenhum, no arrependimento, devolvendo 7 dias. Agora, a compra física há uma tradição que não é defesa em Código do Consumidor, mas está nos usos e costumes, quando você compra fisicamente em algum lugar. Alguns locais 30 dias, em loja de roupa, o Natal agora é muito pródigo para isso. Por isso, quando você comprar numa loja, você tem que ver bem a política de compra. Porque isso entrou nos usos e costumes. Você vai, olha, vou dar um presente para um amigo meu. Mas não sei o tamanho dele, pode ser que não sirva. Aí a loja fala, não, pode comprar que eu te dou 30 dias de prazo para ele efetuar a troca. Agora, a loja ela pode se tolher a não querer fazer a troca. Por isso, sempre a política de troca você tem que ver. Porque é um uso e costume de várias lojas isso. Mas não é obrigatoriedade de todas. Contrário da compra online. Na compra online, ou por central telefônica, 7 dias, pode ser o arrependimento sem justificativa nenhuma. Já está no Código de Defesa do Consumidor. Agora, e quanto a contratos de garantia estendida que as lojas oferecem? Isso aí é interessante? Configura a venda casada? Olha,
A garantia estendida, os produtos de fábrica, geralmente o eletrodoméstico é 1 ano, determinado produto é 6 meses, aí você tem que ver bem a questão de garantia de um fabricante para o outro, isso é interessante. Desde que a garantia estendida ela seja ofertada e esteja bem clara a oferta, que é um benefício para o consumidor, mas que não é obrigatoriedade de venda, isso não há problema nenhum. Agora, se vier e falar assim, olha, você tem que comprar o produto mais a garantia estendida, aí sim você é alvo de uma venda casada. É aquele famoso segurinho no banco que você compra para a gerente ficar feliz. Erro teu, duplo. Porque você é alvo de uma venda casada e mais do que nunca, gerente de banco não tem licença do Sindicato dos Corretores, que é o Sincor, para venda de corretagem de seguro. Tanto é que você vai ver quando a pólice vier, ela virá com o nome de um corretor ligado ao banco. Isso sim é uma venda casada e criminosa ainda com a classe dos corretores de seguro, que são habilitados através de prova do Ministério da Fazenda, de te explicar como que se faz uma venda muito bem feita. Muito bem feita. Agora, em relação à abordagem corpo a corpo, né? É uma época do ano em que, né, o comércio fica, de repente, pode ficar um pouco mais agressivo, né, por parte de alguns estabelecimentos. O que a pessoa deve se prevenir em relação à abordagem corpo a corpo na rua, fora de estabelecimento? Porque às vezes são oferecidos contratos, enfim, algumas coisas que na pressa a pessoa não vê, né? É aquilo que a gente fala, né? É controle das emoções, né? Porque desconfie quando lhe é ofertado um produto que você tem a noção do preço por um preço muito abaixo. Eu digo assim, sobre a questão da chapa 1. Primeiro, precisa ver se a pessoa realmente é vinculada a uma loja, se é preposto de uma loja, porque hoje com a arte gráfica você faz crachá de qualquer jeito, né? Se eu fizer um crachá com o logo do Estadão que está no... Você passa por Estadão, dependendo de onde você for. Tem que tomar muito cuidado com isso. Explorar a marca, né? Você pode ser válido, esse preposto ou vendedor de rua, quando ele te faz uma propaganda e te conta tudo da empresa, e aí você vai até a loja ou busca no canal oficial de internet essa loja. Aí sim, vale como um bom propagandista. Agora, você fechar contrato na rua, olha, eu digo para você, não é um bom negócio. Se você vê que a oferta é muito boa, fora de qualquer... mas aqui na rua é 10% ou 20% menos que a loja, você pode sair correndo, que quando a esmola é muita, o santo desconfia, já diz o adágio popular aí, né? Então, muito cuidado com isso. Pode servir sim do quê? De você ter toda a informação mais detalhada que você precisa. E você vai perceber, quando você ficar pedindo a informação, se o cara não é preposto, ele logo ele vai querer encerrar a conversa. Se é um preposto que está lá realmente para divulgar a loja de modo correto, ele vai até esgotar o que você precisa saber. E mesmo assim, não faça contrato em rua. Você tem os canais de internet e a loja física. Você pode até chegar na loja física e falar, olha, na internet é um pouco mais barata a venda. Seguramente dentro da loja física pode ter um espaço, ou até com o teu celular você vai ter a orientação correta dentro da loja física. Então, use esse preposto, que também pode estar trabalhando honestamente, para esmiuçar dúvidas, porque com certeza ele não ganha percentual de venda da loja ali, ele ganha para divulgar, porque já tem um canal de internet e tem um vendedor fixo na loja, isso numa loja de nome. Então, use-o dessa maneira. Agora, algumas perguntas dos leitores. A leitora Amanda pergunta quem fiscaliza as publicidades e ofertas do Black Friday. Nessa época, existe alguma fiscalização? Na verdade, as publicidades são... Primeiro, há um órgão de classe que faz esse controle, que é o CONAR. Se você tem uma propaganda muito agressiva e enganosa, o CONAR, e que induza o consumidor a comprar de determinada empresa, gerando uma concorrência desleal com as demais, o próprio CONAR ele já tem instrumentos e métodos de cobrança, inclusive de multa e de veiculação de propaganda, com condenações inclusive grandes. Você tem o PROCON, que você pode também denunciar esse tipo de propaganda, o próprio empresa que hospeda os sites. Tínhamos antes da lei de informática, eu já até dizia aqui num bate-papo aqui no bastidor, antes da lei de informática ter sido votada na Câmara dos Deputados, o próprio delegado de polícia ele podia fazer a suspensão
daquela propaganda ou do fato criminoso ou de desonra à imagem de uma pessoa na internet. Com a lei de informática, só depois de um processo transitado em julgado é que pode acontecer isso. Foi uma perda danada. Então você não tem essa agilidade de retirada. Mas os PROCONs no trabalho paralelo nos sites, os reclame aqui que você tem as denúncias, você tem sites que hospedam empresas que também têm as críticas do consumidor, ela é muito em cima daquilo para ter a agilidade que se precisa. Nem sempre você tem essa agilidade. Hoje o PROCON tem uma lista e está fazendo um monitoramento de preço antecipado. Mas não é 100%. A estrutura dos PROCONs não é uma estrutura gigantesca. Dentro do possível, eles fazem o que podem, inclusive tiram leite de pedra, com um trabalho maravilhoso aí desses institutos de consumidor. Mas quem faz a regulagem mesmo e fiscaliza é o próprio consumidor que dá as notícias para o outro consumidor na agilidade que precisa. Depois sim, você pode formalizar em CONAR, que é de supervisão na propaganda, você pode ir em PROCON, estadual, municipal, você pode denunciar para a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor e assim vai. Agora, outra pergunta do leitor, o senhor estava falando sobre venda casada, pergunta se a venda casada é passiva de processo. Na casada é passiva de processo. Processo, inclusive, com indenização no valor do dobro do ofertado. Então, uma condenação é pesada da venda casada. Hoje você tem um controle muito maior do consumidor na questão de venda casada, que sabe seus direitos, tem levado muito a juízo especial de relação de consumo, onde há especializado, ou no juizado especial civil, onde não há. Estados que não tem, Minas tem um juizado especial de relações do consumo, que é lá no Gutierrez. Aqui em São Paulo você tem um juizado especial civil, que é o antigo pequenas causas, né? E são processos que dificilmente a empresa ganha do consumidor, dificilmente. Porque o consumidor, saibam vocês, ele é tratado do ponto de vista processual como a parte fraca da relação de consumo. Quem tem que provar o que o consumidor está dizendo é o estabelecimento ou a pessoa que fez o comércio com ele. Então, leva uma desvantagem muito grande aquele empresário que não faz uma negociação séria. Agora, uma outra pergunta, o senhor estava falando sobre o controle das emoções agora nessa época, né? E quem acaba sendo seduzido, né, pelo tamanho dos descontos que são anunciados, né? Porque muitas vezes se anuncia descontos muito altos, mas depois da compra, depois de ter o produto, descobre que não era bem assim, não era um desconto, o preço estava igual ou até acima. Depois da compra, qual é o direito do consumidor? Olha, depois da compra, primeiro, ele tem uns 7 dias de arrependimento. Isso já não tem nem discussão, está dentro do Código de Defesa do Consumidor para as compras online e para as compras de central telefônica. Agora, depois, passado esse tempo, o que ele teria que fazer se ele descobre que ele foi alvo de uma simulação de preço e ficou seduzido na emoção de uma compra? Ele comprovar, porque lógico, se ele descobriu isso não foi de alguém de ouvir dizer, ele ir atrás disso daí, comprovar e aí sim notificar a empresa. Se a empresa não fizer nada, ele busca sim o acesso ao judiciário, que são processos realmente até São Paulo, por exemplo, Minas, Brasília, Rio de Janeiro, são processos rápidos nesses estados. Então, ele deve buscar o judiciário. O que ele faz? Ele passou dos 7 dias, já passou do arrependimento. Ele vai atrás daquela proposta melhor, que ele foi enganado pela outra, comprova e ingressa, notifica a empresa. Se nada o fizer, essa empresa, o que ele faz? Ingressa no judiciário, comprovando que tentou buscar a composição com a empresa. É uma ação também certeira, viu? Dificilmente uma empresa consegue, com uma proposta mal feita, ela ter sucesso. Veja, até erro de proposta na gôndola, num supermercado, por exemplo, o cara dá um desconto ali. Acontece muito isso, olha, desconto de 20% no produto. Não está muito claro que, olha, é só na compra de 10 embalagens que você tem aquilo. Isso está pequenininho, não está de acordo com a fluidez que deve ter para a leitura de uma pessoa de conhecimento mediano.
acaba tendo que fazer preço para peça única, fracionada, aquele preço que deu maior evidência. A propaganda tem que ser proporcional mesmo à informação. Então veja que as coisas estão... E o consumidor tem... Uma vez estava no supermercado, eu vi muito bem isso, viu? Essa questão muito bem trazida por um consumidor, até que você vê que não é um especialista em direito e também é uma pessoa não de alta intelectualidade, mas daquele jeito mais simples, e esse trabalho que vocês fazem muito bem feito aqui no Estadão de divulgar isso, através do blog do Fausto Macedo, do Estadão Online, é que é fundamental e que faz com que o consumidor saiba valer os seus direitos. Eu fico até feliz quando a gente vem com o máximo prazer, roda o Brasil inteiro, até eu brincava, né? Uma entrevista no Estadão para poder ajudar o consumidor, eu falava com o Vassalo aqui, eu venho até de jegue se precisar, porque a pé, de joelho, porque é importante esse trabalho que a gente faz para a ajuda do consumidor não ser, em tempos de informação online, você ser enganado. Muito bem, eu gostaria de agradecer pela prestação de serviço, doutor Pedro Horta. Muito obrigado pela sua presença e pela atenção aos leitores do Estadão, doutor. Eu que agradeço aí os leitores do Estadão, os leitores do blog do Fausto, ao Vassalo, estamos sempre à disposição, e o que precisar que via o canal do Estadão, estamos sempre à disposição para ir respondendo as perguntas de todos vocês. Aí eu vi que vieram bastante, nós vamos estar dentro da medida do possível, se for de interesse do Estado e do Fausto Macedo, a gente vai estar levando essa resposta rapidamente para poder aproveitar esse Black Friday aí. Muito bem, eu gostaria de agradecer também aos leitores que participaram dessa live, dessa transmissão, com perguntas, ou seja, assistindo também. E você pode acompanhar novamente essa entrevista se tiver alguma dúvida a respeito da Black Friday, que dura aí, a gente sabe que é essa sexta, mas nessa semana as lojas já começam a fazer essas campanhas de descontos, né? Não só na sexta-feira. Nós temos uma aba de direito do consumidor no blog do Fausto Macedo, onde você pode acompanhar o noticiário a respeito desse tema e também vai poder acompanhar essa entrevista que se encerra agora, além de poder acompanhar também no Facebook do blog do Fausto Macedo a reprise dessa entrevista quando você desejar. Muito obrigado, até a próxima transmissão.